Olha, gostei muito do poema que tu escolheste como poema de cabeceira. Qual é a autora e porquê é que o escolheste? Diz-me lá. Olha, a autora é Benedito Duarte e porquê é que escolhi? Há vários motivos. Acho que o primeiro tem a ver com o facto de o poema retirar o lugar comum da cama e do sexo, ou seja, uma coisa não tem necessariamente a ver com a outra. E a intimidade também não é necessariamente sexual. Bem pelo contrário. Podes ter sexo sem intimidade. Exatamente. Depois há um segundo lado desse poema que eu acho que já tem a ver com o lugar da poesia escrita por mulheres, particularmente na poesia portuguesa. Acredito que ainda temos muito terreno para desbravar e que ainda falta à escrita de mulheres em Portugal alguma capacidade de escrever livremente, sobretudo quando toca em temas relacionados com o sexo, com a sexualidade. Não há exceções? Obviamente, são as que fazem a regra. Mas é impressionante como as mulheres portuguesas, as mulheres escritoras portuguesas ainda se coíbem tanto de escrever abertamente sobre sexualidade. E, no entanto, quando vais ler escritores homens, há uma capacidade muito grande de escrever livremente, abertamente. Eu costumo dizer na brincadeira que se um homem escrever um poema sobre sexo é erótico. Se uma mulher escrever um poema sobre sexo é porno. Achas que as pessoas, e neste caso sobretudo os homens, ainda se sentem chocados por ver uma mulher a falar despoderadamente? O termo despoderadamente é desde logo tendencioso, mas abertamente sobre sexo? Sim, sem dúvida. E eu própria tenho tido feedback nem sempre simpático, normalmente de homens mais velhos, que ficam bastante incomodados com o facto de se tocar alguns temas. Claro que a escrita sobre sexo é também muitas vezes política, não é? Portanto, quando uma mulher abertamente feminista vem falar sobre estes tópicos, isso às vezes incomoda algumas pessoas. Sabes que eu tendo a achar que isso não é sequer feminista, acho que isso é normal, apenas. Não vejo isso como feminista. Acho que porque é que uma mulher não poderá escrever e falar, ter um comportamento sexual, mas em tudo aquilo que faz como um homem tem, não é? Agora, tu há bocado disseste aí uma coisa que me deixou a pensar. Será que, no geral, as mulheres portuguesas têm um comportamento sexual ou algum pudor sexual que depois se reflete na poesia? Ou achas que é dissonante, que os comportamentos e a maneira de lidar com o sexo no seu dia-a-dia são muito mais abertos do que aquilo que depois acontece com a poesia? Olha, eu adoraria dizer que, enfim, que o problema não é de Portugal, mas estaria enganada. Ou seja, o problema é um problema estrutural e que tem muitos séculos, mas, efetivamente, em Portugal ainda estamos a caminhar para o rompimento de algumas tradições bem cruéis. E nós sabemos disto pelo tipo de notícias que nos aparecem à frente, não é? A justiça costuma ser, a forma como se aplica a justiça num país costuma ser um bom, diria eu, medidor de temperatura neste tipo de situações. E, de facto, ainda tens aí decisões absolutamente incompreensíveis que são Tivemos tomadas. uma no Porto, bem recentemente, daquele senhor Neto de Moura, já. Ajuda-me se estiver a dizer alguma para isso, mas acho que era... Sim, uma violação que aconteceu em que os senhores foram absolvidos, pelo menos numa primeira fase do processo, por sedução mútua. Portanto, ainda se considera que uma mulher inconsciente pode seduzir, que eu acho muito curioso. Então, mas agora, sem querer monopolizar a conversa neste tema, e tu achas que a poesia pode ter esse sentido de alerta, de interventivo, sim, para mudar consciências? Ainda acreditas nesta possibilidade? A poesia é um meio de expressão extremamente livre. E nesse sentido, o facto de a poesia ser inútil, entre aspas, é ainda uma arma. Porque se estivermos longe de ser um meio capitalizável, podemos ainda dizer tudo o que bem nos apetece. E nesse sentido, a plena liberdade de expressão continua a ser e será sempre uma grande arma política. Ok.
Pois eu quase me sinto um bocadinho pequenino com este tamanhão que eu tenho, porque eu escolhi um poema do Rui Belo, que é o Quanto... olha, deu-me uma branca. Mas Quanto Morre um Homem, que é do primeiro livro dele, porque, antes de mais, o Rui Belo é um poeta injustamente muito esquecido. E depois porque é um poema que nos fala da memória das pessoas que vão desaparecendo, ou da memória que se vai extinguindo em nós, e do quanto perdemos com isso. E depois também tem muito a ver com este momento em que nós estamos, porque este momento que estamos a atravessar, em que toda a alegria é clandestina. E ele acaba o poema terminando: quando toda a alegria for clandestina, quem te dobrará em cada esquina. E nós estamos a caminhar para esta clandestinidade. Inclusivamente eu estava a pensar no que estavas a dizer sobre esta afirmação, que para mim não tem nada de feminista, é uma afirmação de normalidade. Não vejo que isso seja sequer feminista. Eu tenho algum receio de como é que nós vamos sair desta pandemia. Se as liberdades e se as mentalidades não vão estar mais pequeninas, mais fechadas sobre si, em relação a isso, em relação a tudo. O que é que tu achas? Eu pergunto-me como é que tens gerido o teu ministério. O Ministério da Solidão, que foi o último livro que eu lancei em fevereiro do ano passado, de 2020, e que ainda não teve uma apresentação decente, foi tendo alguns pequenos eventos. É justamente um livro que olha, não sabia eu, foi apresentado nas correntes de escritas, não sabia eu que íamos entrar num período de profunda solidão. E não há pior solidão do que sentir-nos sós no meio de tanta gente, não é? Que é um bocadinho isso que vai acontecendo. Mas é um livro que fala já desta nossa ausência de empatia com os outros em tantos domínios da vida. E, portanto, se calhar eu fui um visionário, não sei. Se calhar és um visionário. Acho que neste momento posso ter tido qualquer coisa de visionário e pronto. E primeiro pus o livro cá fora e depois andei a espalhar o vírus para ver se vendia mais uns exemplares. Mas o que é que tu achas que vai acontecer depois desta pandemia? Não sei, acho que os Estados estão todos a tornar-se um bocadinho mais policiais e nós, pouco a pouco, vamos nos habituando à exceção. Eu penso que neste momento estamos no 14º estado de emergência. E não querendo eu, ou não me atrevendo eu a pensar que o governo atual, ou até que tivéssemos outro partido que tenha uma tendência para o totalitarismo, não me parece ser esse o caso, mas nós vamos fazendo pequenas concessões a troco de segurança, de nos sentirmos acoberto, a salvo de um conjunto de circunstâncias e de fatores. E isso é preocupante, porque eu não chego nem sequer ao ponto destes negacionistas que andam por aí a espalhar a sua ignorância, mas acho que temos que ter muito cuidado e temos que ter uma atitude bastante pedagógica e bastante didática na saída da pandemia. E, sobretudo, temos que ter muito cuidado com a importância do pequeno almoço. É verdade. Temos de estar bem nutridos. Diz-me uma coisa, a importância do pequeno almoço, isto foi uma forma assim, nada subtil de passar... Adorei, serias um ótimo DJ. Seria um ótimo DJ. Mas é um livro em que eu noto, eu não quero dizer alguma evolução, mas uma necessidade de evoluir na tua escrita. Explica-me como é que tu te sentes. É o teu quarto livro, não é? Se não estou em erro. Como é que tu te sentes em relação a isso? Se eu não evoluísse é que era preocupante. Claro. Não é? Agora, acho que o que aconteceu neste livro foi abraçar um bocadinho, não só uma voz mais livre, mais prosaica até. Mais prosaica e sobretudo, acho que quando nos desprendemos do que os outros poderão pensar ou não, acho que é aí que as coisas correm melhor no processo criativo. E depois também comecei a pôr em prática algum amor por algumas técnicas mais experimentais, que tu vês, por exemplo, muito na poesia brasileira. Tens, por exemplo, o Leminski, sabes? Aquela capacidade de rimares, de brincares, de jogares com o espaço gráfico, sabes? E eu sinto que nós ainda vamos seguindo muito os versos de forma muito organizadinha,
os próprios temas que utilizamos. Ainda não liberamos o corpo, né? Acho que ainda não. Nem sequer Sim, o corpo do da poema. poesia, exatamente, exatamente. E foi um bocadinho por aí. E acho que, espero que tenha corrido bem. Eu, pelo menos, estou satisfeita com o resultado, porque é ótimo quando nós trabalhamos sem expectativa de agradar ninguém, sabes? E no fim, essa tem sido a maior... Tem lá coisas bastante pesadas, sobretudo quando há pessoas que não concebem o feminismo da mesma forma que eu, mas no fim compensa pelo tipo de feedback que tenho tido de algumas mulheres que me dizem, pá, já não me revia num livro assim há muito tempo, não é? E é um livro que não é escrito de mim para mim, é escrito de mim para as mulheres. Tu achas que os homens têm uma reação diferente à tua poesia daquilo que têm as mulheres? Sem dúvida. É. Mas isso é-te dito cara a cara? Sim, é muito frequente ouvir. Oh, mas eu não sou assim. Oh, mas nem todos os homens. E as pessoas esquecem-se que é importante revermos-nos ali primeiro para conversar depois. Mas também é um lugar muito interessante, um homem ler algo... É fundamental. Fala dos homens de uma determinada maneira e sentir-se chocado, ou se não tanto, não se rever naquilo que está a ler. Sim. Não, é fundamental. Agora, há uma questão estrutural no machismo, não é? Da mesma forma que um homem pode não ser machista, mas joga de acordo com regras machistas, porque são as regras em que nasceu. Eu também posso ser comunista, mas nasci num mundo extremamente capitalista e já fui ao McDonald's pelo menos uma vez na minha vida, não é? Portanto, acho que é este tipo de honestidade que temos de ter. Daí que o livro se foca em vários temas. A ideia não é dizer eu sou mulher e fui maltratada. A ideia é dizer este livro fala de muitas mulheres. E nem sempre essas mulheres sou eu. Ok? Muitas vezes são só uma projeção daquilo que imaginamos que sejam as vidas de outrem. E não é necessariamente panfletário, Exatamente. É bastante mais testemunhal. Até. Exatamente. Sim. Mas e tu? De que é que querias falar quando escreveste o Ministério da Solidão? Sabes que o Ministério da Solidão é um livro que provém de uma fase que eu já passei, com separação e, sobretudo, a separação dos filhos, a separação dos amigos. E nós aprendemos a encontrar um espaço, ou temos até mesmo que encontrar um espaço dentro de nós, não andamos em doidos, onde aprendemos a viver com estas várias solidões e com as perdas que temos nestes processos. Portanto, tu vais ler poemas, sobretudo, da importância do pequeno almoço. Sim. Só. E um do Cassiopeia. E onde Cassiopeia, o teu primeiro livro. E tu vais ler poemas... Vou ler do Ministério da Solidão e de um próximo livro, que sairá brevemente, e que se vai chamar Passageiro do Real, e que vem um bocadinho na senda do Ministério da Solidão. Ok, então, vamos a isso? Vamos gravar a poesia? Vamos a isso. Então, vá, tchim, tchim.